Quem diz a verdade? Vídeos intitulados: primeiro, CCB, agora a coisa tá feia. Segundo, CCB, agora a coisa tá feia? Por que falaram isso? Vamos ver direito? Amigos e amigas, o objetivo deste vídeo não é para mais nada, mas é unicamente para tentar desvendar o segredo desses dois vídeos acima descrito. O segredo que eu digo é saber quem diz a verdade. Sim, porque no primeiro vídeo, o qual intitula-se CCB, agora a coisa tá feia, no início do vídeo aparece um senhor que aparenta já ser de idade. Ele, calmo, alegre, sorridente, faz um comentário apenas lamentando a situação, dizendo que tomou conhecimento de que a igreja CCB no Brasil se aliou com o ecumenismo católico romano. E para comprovar o que diz, ele mostra seu rosto no vídeo e passa no vídeo os nomes das religiões que se uniram ao ecumenismo. Eu gostei do modo dele expor o comentário, pois fala calmamente e deixa as escritas passar lentamente no vídeo para o público poder ler. É uma atitude realmente de crente cristão, que é agir com honestidade. Entretanto, após esse seu primeiro comentário, entra um segundo comentarista apavorado, falando até pelos cotovelos, falando rápido e alterado, porém não justifica o que diz. Sim, porque não mostra o rosto no vídeo e não deixa o público ler as escritas do vídeo, dizendo ele que não lê porque é muito ruim, muito mal, certo? Mas e por que não deixa o povo ler o conteúdo do vídeo? Ele só lê o mesmo que o outro já havia lido, os nomes das igrejas que se aliaram ao ecumenismo. Como ele comprova o que diz, se esconde o conteúdo escrito no vídeo, como nós acreditamos no comentário agitado desse senhor? Será que as outras escritas que passa no vídeo e ele não deixa o público ler não é uma invenção dele mesmo? Ele pode estar dizendo a verdade, porém, a maneira dele comentar é bastante suspeito. Me desculpe, mas esse comentarista apavorado não está com nada. No fim do vídeo, volta o primeiro senhor calmo e sorridente, termina o vídeo despedindo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Isto é sim, modo de crente cristão. Crente tem muito por aí, mas cristão mesmo é pouquíssimo. Veja que esse senhor que fala bravo, nervoso, apavorado, ele xinga os crentes de safados. Mas cadê a prova e a justificativa do comentário dele? Ele já gravou um vídeo mostrando os anciãos da CCB assinando um compromisso de união com o Papa Católico Romano? Ele tem essa prova? Nós, crentes da CCB, queremos a verdade. Esse comentário raivoso, sem uma justificativa, não leva a lugar nenhum. Por isso, não nos interessa em nada. Mostre a verdade e nós acreditaremos no seu comentário. Daí vem o segundo vídeo com o título em forma de pergunta. CCB, agora a coisa tá feia? Por que falaram isso? Vamos ver direito? Mas
Como ver direito? Falar é uma coisa, acusar os outros é uma coisa, porém provar o que diz é outra coisa. Neste vídeo, no início aparece aquele mesmo senhor dizendo as mesmas coisas. Entretanto, depois escuta-se a voz de aparentemente uma senhora, sem uma prova, faz também uma dura acusação contra aquele senhor. Será que essa senhora foi lá na reunião ecumenista do governo de São Paulo? E lá ela gravou um vídeo mostrando claramente que a CCB não se aliaram ao ecumenismo? Será? Falar é fácil. O problema é provar uma acusação. Ela também não mostra nenhuma prova do que diz. Olha, eu estou já de idade, sou crente da CCB e fui batizado pelas mãos do saudoso irmão Benedito Ponte. Amo e considero a CCB uma única, verdadeira e fiel às doutrinas de Cristo. Portanto, eu reconheço que se a CCB se rendeu ao ecumenismo, isso é sim o maior fracasso na obra de Deus no mundo. Oxalá, Deus do céu, que realmente isso não tenha acontecido mesmo. Porém, eu não descarto a possibilidade de isso ter acontecido. Não digo isso para acusar a ninguém, não, nem para denegrir a imagem da igreja, mas eu acho que é possível sim a CCB ter se rendido ao ecumenismo. Deus queira que eu esteja enganado. Sabe por quê? É porque dentro desses 60 anos de crente, eu tenho visto várias coisas difíceis nessa igreja. E isso está aumentando cada vez mais. Incrível! Eu vi um ancião falar no púlpito da CCB assim: está acontecendo coisas erradas na nossa igreja e estão passando por cima e fazendo de conta que não estão vendo. O ancião disse isso, eu vi com meus ouvidos. Eu vou citar 2 pontos da Bíblia onde prova que coisas erradas podem acontecer. São Mateus capítulo 24, verso 12. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ao passar esses 60 anos, eu venho fazendo aquilo que Jesus disse em São João capítulo 5, verso 39, onde Jesus disse: examinai as escrituras, pois nela julga ter a vida eterna. Examinar é muito mais do que ler, é buscar de Deus a interpretação do que lê. Uma coisa muito errada que eu vejo em algum lugar é que na CCB, se um crente desviar, for para o mundo depois de algum tempo, se arrepender, abandonar o pecado e voltar novamente para a CCB, tentando uma regeneração, vai se dar mal. Vai encontrar o olho por olho, dente por dente, escrito em Êxodo, capítulo 21, verso 23 ao 25. Nesse caso, o ministério da CCB despreza o que Jesus disse para a mulher adúltera assim: disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. São João capítulo 8, verso 11, leia lá. Os anciãos apedrejam a alma do desviado
como os fariseus queriam apedrejar aquela mulher fisicamente. Mas os anciãos cuidadosamente aplicam no desviado as palavras dos príncipes do sacerdote. Responderam para Judas Iscariote assim: que nos importa? Isso é contigo. São Mateus, capítulo 27, verso 3 e 4. Leia lá. Com isso, os anciãos tentam pôr limite no poder de Deus, dizendo que Deus só pode salvar os gentios que não conhecem a Deus. Quanto aos desviados, é impossível alcançar o perdão de Deus. O apóstolo escreveu isso aos Hebreus, capítulo 6, verso 4 e 8. Daí eles se agarram no impossível e desprezam o que Jesus disse em São Marcos, capítulo 10, verso 27, diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Existem variadíssimos outros pontos da Bíblia que falam disso, mas eu vou citar aqui mais 2 pontos só, onde fala o que eles fazem para os desviados arrependidos. Em São Mateus, capítulo 5, verso 13, diz: o sal insípido é lançado fora e pisado pelos homens. Sim, porque Deus não pisa em ninguém. Em Santiago, capítulo 2, verso 1 ao 3, diz que nos ajuntamentos chamam os que estão com vestes preciosas e anel de ouro nas mãos, mas ao pobre com sórdidos vestidos, que quer dizer vestido sujo, diz: tu fica em pé ou assenta debaixo do meu estrado. Estrado é para pôr os pés. Então a pobre alma do desviado vive debaixo dos pés dos anciãos. Em São Mateus capítulo 5, verso 38 ao 48, Jesus fala sobre o olho por olho, dente por dente. Porém, ele aconselha a não usar essa lei contra ninguém, mas sim ser misericordioso como Deus é misericordioso. Eu não estou condenando a ninguém, mas apontando alguns absurdos dessa igreja. Já começa que não é em todos os lugares que fazem assim. Há lugares que os chefes da igreja são mansos, mas eu conheço lugar onde os chefes dessa igreja são perigosos, são crentes que só leem, mas não examinam as escrituras, ficam só com a letra. E a letra mata, diz o apóstolo, mas o Espírito que vivifica o conhecimento espiritual da palavra de Deus. É por isso que eu digo que não é difícil que a CCB tenha se rendido ao ecumenismo. Deus pode ter permitido isso para cumprir o que diz a Bíblia, que nos últimos tempos virá perseguição contra a Igreja de Cristo, e para mostrar aos que se colocam como Deus nos templos de Deus, querendo parecer Deus, que o homem não é nada. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Leia isto, Salmo capítulo 127, verso 1. Uma coisa é muito certo: esse costume de acusar um e outro porque estão dizendo que os anciãos da CCB se renderam ao ecumenismo, isso não leva a nada. Prova isso. Não é verdade, nós acreditaremos nos comentários dos acusadores e acusadoras. Eu acredito que vou ser chamado de tagarela e bobalhão, mas uma coisa é certa: acusar os outros sem provar o que diz, isso não é atitude de sábio, não. Como eu já disse, se ninguém não estava lá na reunião dos ecumenistas, não gravaram um vídeo mostrando que de fato os anciãos da CCB se uniram ou não se uniram ao ecumenismo,
Então ninguém prova o que diz. Então, quem diz a verdade? Quem está falando a verdade? Quem diz que a CCB se uniu com o ecumenismo ou quem diz que a CCB não se uniu com o ecumenismo? Quem está falando a verdade?